Olá, seja bem-vindo você que nos acompanha aqui pela TV Universitária. Está começando agora o programa Em Pauta, que hoje traz uma discussão sobre as mudanças nas estratégias pedagógicas e de monitoramento dos estudantes nas escolas. É que recentemente colégios da Bahia desenvolveram um sistema para dar mais segurança aos alunos. Serão implantados chips nos uniformes escolares para que seja possível monitorar esses jovens e crianças. E para conversar sobre esse assunto que causou muita polêmica em todo o Brasil, eu conto com a participação da psicopedagoga Noemi Mendes e Andréia Pereira, que é mãe de estudantes e também professora e, claro, está inserida nesse contexto. Sejam muito bem-vindas. Bom, eu queria ouvir a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa estratégia, né, da Bahia? É uma medida necessária ou muito drástica? Bem, na minha opinião, Maria Clara, eu acredito que a tecnologia ela vem para somar em todas as instâncias da sociedade, principalmente a educação. É interessante a medida no sentido de pouparmos esforços e tempo em relação às escritas de diário do professor. Isso pode com certeza colaborar, né, com o corpo docente, o corpo administrativo também, no sentido da secretaria da escola. Porém, quando a gente fala de uma instituição, principalmente pública, porque eu tive acesso a essa reportagem e diz que foi instituído na rede pública de ensino. Eu penso que realmente é um assunto interessante da gente estar colocando, porque existem muitos desafios além desse, numa educação pública. Esse não é o mais importante, talvez, né? Assim, hoje talvez são não. muitos. E você, como mãe, Andréia, como é que você vê essa história? Eu acredito que chip na camiseta escolar não seja uma forma de monitorar a presença do seu filho na escola. Acho que escola é um conjunto, o pai, né, e os educadores. Então, acredito que seja uma medida drástica e de alto custo e acredito que não vai funcionar. Porque o adolescente pode muito bem deixar a camiseta escolar com um colega e está saindo da escola. Para você não tem muita eficácia. Então, eu não vejo eficácia nesse sentido, não. Acredito que o monitoramento pai e escola funcione muito mais. E outra questão que foi levantada também, não só quanto à frequência dos alunos, né, mas quanto à segurança, que hoje é uma preocupação de pais, de educadores. E quanto à segurança, como é que você avalia? Você acha que não seria uma ferramenta para ajudar também? Não, continuo achando que não seria o essencial para a questão de segurança, não. Nós já, assim, algumas escolas públicas, nós conseguimos ver que virou uma prisão, né? São muros altos, tem grade para se passar para dentro da escola. Algumas escolas possuem carteirinha, né, que o aluno chega, passa a carteirinha para entrar. Então, no caso, eu acredito que não seria assim, uma medida que faria diferença, não. Acho que seria outras políticas, menos custo e mais pedagógica mesmo. Acho que questão de pai, escola e a segurança da escola toda. Quase todas as escolas hoje têm câmeras, têm essas grades, têm portões e muros altos. E mesmo assim a gente vê casos, né, que choca a sociedade inteira. Então eu acredito que não, que uniforme com chip não faz diferença, não. Não faz a segurança da escola, não. Eu vejo a questão de, como a mãe colocou, a questão de políticas mais necessárias à educação, né? Porque o aluno, como eu coloquei inicialmente, isso vai proporcionar os registros da frequência, apenas isso. O aluno passa ali, registra a frequência somente. Agora, em relação à segurança, não. Porque um chip, ele não vai modificar comportamento de uma pessoa. Então, como a gente já teve casos de agressividade dentro da escola, tanto por parte do aluno com o professor e vice-versa, como também fora da escola, isso não vai contribuir.
né? Então, eu acredito assim, que necessariamente essas políticas públicas elas deveriam ser voltadas mais ao princípio fundamental da escola, que nós temos, inclusive, em lei, né, até muito bem redigidas, que hoje preconiza o quê? O acesso da pessoa, da criança, do jovem, adolescente, à escola e a qualidade. E esse acesso à permanência, essa permanência com qualidade. Então, eu acredito que as políticas públicas, os investimentos, eles devem perpassar por isso, por buscar a qualidade do ensino público. Entendo. Então, assim, falta mais conscientização, mais do que essa questão de obrigar, de cobrar, né? Sim, com certeza. Porque nós, seres humanos, nós somos movidos por estímulo, por motivação. Então, será que essas escolas estão motivando esses alunos? Será que é necessário obrigar essa frequência do aluno? Por que não incentivar essa frequência? Por que não incentivar? Por que não a gente investir, né, e implementar esforços com medidas mais coerentes com o que realmente a escola, esses alunos, os profissionais estão precisando? Maiores investimentos em relação à formação do professor, em relação à remuneração. Então, eu creio que existem, sim, outras questões mais fortes, mais veementes a serem tratadas dentro da gestão educacional. É importante a gente lembrar também que todos esses conceitos, né, devem ser trabalhados em casa. Antes do aluno ir para a escola, eu acho que ele já tem que ter uma base familiar boa para ele não abandonar a escola, para não ser necessário obrigar um aluno a ter frequência, não é mesmo, Andréa? Eu acho que a estrutura familiar, ela é o ponto X da questão, né? Porque se você dá ao seu filho aquela responsabilidade de ir à escola e ficar na escola, né, eu acredito que ele vai criar esse princípio nele mesmo. Uma responsabilidade que passa a ser dele, né? Exatamente. Então, assim, a estrutura familiar, se ela não estiver de acordo, a estrutura escolar também vai balançar. E com relação à questão familiar, para a escola, os pais eles devem estar frequentando a escola. Assim, o filho vai ter responsabilidade também de estar indo na escola. Você também é professora, né? Como é que funciona dentro da sua escola, assim? Como é que você vê essa participação dos pais? Os pais são muito ausentes, principalmente os pais mais necessários. Você vê, assim, a frequência, os pais frequentes são os pais que os filhos e os alunos não nos dão problema. Obrigada, Andréa. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Eles vivem e estudam em Cocal dos Alves, estado do Piauí. Eles são poucos, mas se destacaram como nenhum outro grupo num universo de 20 milhões de alunos. Eles se tornaram campeões da OBMEP, com 120 medalhas conquistadas em 5 anos. Não é milagre, é esforço, amor e compromisso. Ser professor é assumir uma posição além de um trabalho. É algo social, que você precisa querer ver transformações no lugar onde você vive. Sua escola também pode participar da 8ª OBMEP. Inscrições das escolas até 30 de março no site www.obmep.org.br. Informe-se, prepare os seus alunos e participe. Ministério da Educação, Governo Federal. Chegou o cartão de identificação UFO. Agora, o professor, técnico administrativo, estudante, aposentado e integrante do PROESP poderão se identificar como pertencentes à comunidade UFO, dentro e fora dos campi, com muito mais facilidade, além de toda a praticidade no acesso aos serviços que a UFO oferece. A adesão é voluntária e a solicitação pode ser feita no portal UFO. Identidade UFO, um cartão, várias vantagens. Peça o seu. UFO, viva para todos. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo UFO 2012. Os candidatos poderão se inscrever somente pela internet, no site www.ingresso.ufo.br, no período de 20 de março a 2 de abril. Serão oferecidas 43 opções de cursos, num total de 1.534 vagas.
Processo Seletivo UFO. Escolha o melhor para você. Guerreiros, acordem. A hora chegou. Molhem o rosto. Peguem seus documentos. A passagem do trem. Para guerreiros não existem escadas ou aperto que os tirem do caminho. A luta é dura, mas a vitória dura 4 anos. Acordem, guerreiros. Se você mudou de endereço, não tirou o título de eleitor ou teve ele cancelado, procure um posto de atendimento da Justiça Eleitoral até 9 de maio. Não deixe para a última hora. Brasileiro que vota não foge à luta. Estamos de volta com o programa Em Pauta e o assunto de hoje é segurança nas escolas. Bom, como a gente estava falando, qual a importância, a real importância da participação dos pais no ambiente escolar? Então, como nós estamos aqui com a nossa companheira, né, a mãe, colocando sobre a questão da participação dos filhos, a importância, é justamente nesse ponto que eu gostaria de refletir. Uma vez colocado esse chip, a garantia, como nós colocamos, é apenas a entrada desse aluno ali e a frequência. E, na verdade, quando eu deparei com a reportagem, uma das questões que foi colocada pelo secretário da Educação foi de garantir a frequência dos alunos para os pais. Porque quando aquele aluno passa pela catraca, os pais recebem uma mensagem pelo celular. Dizendo que o aluno chegou na escola, está ali. Ok. Só que, então, é colocado isso como uma justificativa de participação do pai na vida escolar do filho. Mas não é apenas isso. A participação vai muito mais além, é muito mais profunda. A participação dos pais é justamente o ponto crucial que a gente vê hoje, é um ponto, infelizmente, que a gente tem deparado com questões negativas. O pai, ele não tem tempo para a escola, ele não acompanha a vida escolar do filho, as suas dificuldades, os seus avanços também, para verificar ali, para trabalhar com ele, essa questão da autoestima. Que bom, você melhorou. Isso olha, motiva você precisa... muito, né? Exatamente. Então, eu acredito que isso tem sido um ponto fundamental e, infelizmente, muito negativo nas famílias, né? E essa questão do chip, que é o assunto hoje em pauta, não vem realmente trabalhar isso, né? Viabilizar essa interlocução, esse diálogo entre a família, a escola e vice-versa. Ou seja, existem problemas muito maiores, muito mais profundos a serem resolvidos agora, né? Exatamente. Principalmente essa questão que objetiva, né, essa questão da instituição do chip, que seria a participação da família. Mas não é por aí que a gente vai obter a participação da família por uma mensagem no celular avisando que o filho chegou à escola. Isso vai muito além, né? Muito além. E hoje existe também uma discussão em relação às escolas públicas e privadas. Por que as pessoas não estão confiando mais na escola pública? Todo mundo quer colocar o filho numa escola privada porque acha que ele vai ser melhor preparado. O que falta? O que tem na escola privada que não tem na pública? Olha, eu falando enquanto professora, eu visualizo assim, a necessidade de deixar o professor trabalhar da maneira que ele acha melhor para estar ensinando, né? Porque nós temos assim um roteiro a seguir. Então você não pode fugir muito dali. E você não tem muita opção para trabalhar aquele roteiro. Eu vejo assim, que se tivéssemos uma maneira assim melhor de conduzir, seria mais fácil. Enquanto mãe, eu sou professora da rede pública e os meus 2 filhos, um de 6 e um de 11, estudam em escola particular. Quando eu os coloquei na escola particular, não os coloquei porque achava que o ensino público não seria adequado para eles. Mas os coloquei porque a única coisa que eu posso fornecer aos 2 e que, no caso, não vejo que alguém vai usurpar, é a educação, né? E, infelizmente, nós temos estatísticas que nos comprovam que nas universidades públicas tem mais alunos da rede privada, né, do que da pública.
Claro que agora tem essa norma que tem as vagas destinadas e tal, tudo. Só que mesmo assim a gente vê a facilidade maior para quem está na rede privada. Justamente por causa da valorização que existe na rede privada, né? O valor que se dá à educação, ao ensino, que não se tem muito na rede pública. Em relação à falta de qualidade na educação pública, ela é uma questão histórica e social. Nós vemos que hoje os fins da educação, eles privilegiam o quê? A competição, o ensino competitivo, existem poucas vagas, por isso é competitivo. Então, hoje a escola ela está muito focada nas questões de conteúdo, né, nas questões práticas mesmo do ensino. Então, aqueles valores que deveriam ser tratados do ser humano como um ser integral, um ser holístico, eles vão ficando para trás. E hoje, a educação pública, ela, apesar de existir muitas verbas, ela possui uma gestão, infelizmente, deficitária. Né? A gente vê empreendendo muitos esforços e tudo, só que ainda faltam muitos investimentos, principalmente em relação à valorização do professor, a valorização daquele espaço. Acho que hoje é um dos principais problemas. Exatamente, né? A qualidade na formação inicial desses professores. E aí a gente vê a educação privada à frente disso. Certo. Porque por essas questões de investimento, de qualidade, de se atentar não só para um conteúdo, para uma educação conteudista, mas uma educação de valores, né? Então eu penso que é por aí. Certo, obrigada. Vamos novamente para um rápido intervalo e voltamos já. Continue com a gente. Estamos aqui no CIEP do Rio de Janeiro para mostrar como o governo federal, em parceria com estados e municípios, está melhorando a educação pública em todos os níveis. E como não há educação de qualidade sem professores valorizados e estimulados, o Ministério da Educação está proporcionando uma série de benefícios para quem ensina na rede pública. Nos últimos anos, foi dada mais atenção para a questão do salário, possibilidade de a gente fazer cursos, capacitando. Quanto mais o governo investe nesse professor e nesse ensino, país melhor, país mais desenvolvido. Como você vê, já avançamos bastante, mas muito ainda precisa ser feito. Melhoria da qualidade da educação. É disso que o Brasil precisa. É isso que o Brasil está fazendo. E com a sua participação, pode fazer muito mais. Informe-se no portal do MEC. Ministério da Educação, Governo Federal. O que é uma pedra para um guerreiro? O que são gotas para quem só pensa em vencer? O que são noites para quem tem prova? O que é atraso para quem tem paciência? Quem vence uma luta, ganha o dia. Neste caso, 4 anos. Jovens guerreiros, acordem. Se você vai completar 16 anos até 7 de outubro, tire o seu título de eleitor. O voto é obrigatório aos 18 anos, mas é um direito já a partir dos 16. Procure um posto da Justiça Eleitoral até 9 de maio, levando um documento de identidade com foto e comprovante de residência. Esse prazo de 9 de maio também é válido para quem mudou de endereço, precisa atualizar seu cadastro ou regularizar sua situação. Não deixe para a última hora. Justiça Eleitoral. Brasileiro que vota não foge à luta. Eles vivem e estudam em Cocal dos Alves, estado do Piauí. Eles são poucos, mas se destacaram como nenhum outro grupo num universo de 20 milhões de alunos. Eles se tornaram campeões da OBMEP, com 120 medalhas conquistadas em 5 anos. Não é milagre, é esforço, amor e compromisso. Ser professor é assumir uma posição além de um trabalho. É algo social que você precisa querer ver transformações no lugar onde você vive.
Sua escola também pode participar da 8ª OBMEP. Inscrições das escolas até 30 de março no site www.obmep.org.br. Informe-se, prepare os seus alunos e participe. Ministério da Educação, Governo Federal. Voltamos com o programa Em Pauta e hoje nosso bate-papo é com a psicopedagoga Noemi Mendes e Andréia Pereira, que é professora e mãe de 2 filhos. A nossa discussão é sobre segurança nas escolas. Bom, gente, para finalizar o nosso programa, eu queria ouvir a opinião de vocês em relação aos avanços, né? O que falta? Quando é que a gente vai ter uma educação pública de qualidade? Bom, eu acredito que a educação pública de qualidade, ela acontecerá a partir do momento que os esforços sejam empreendidos. Quando eu falo de esforços, eu digo no sentido de todas as instâncias. A instância federal, né, estadual, municipal, todos os gestores, as políticas públicas realmente elas se voltarem à finalidade da escola, que é uma educação de qualidade. E essa educação de qualidade, ela começa com professores bem formados, com escolas equipadas, com escolas de qualidade, com... Eu penso também, Ana Clara, que às vezes vai até além disso, porque a escola hoje, ela reflete problemas sociais. Então, se as famílias elas não respondem a uma educação coerente com seus filhos, isso também eu acredito que vem da dificuldade dos pais em educar esses filhos. Então, acaba que a educação de qualidade, ela perpassa por muitos vieses, né? Então, é preciso olhar, né, como um todo, para a população, para essa sociedade, de forma mais coerente, né? De forma que essas crianças que estão adentrando as escolas, elas tenham também, antes de chegar na escola, uma educação também coerente, com princípios e valores que o ser humano necessita. Na verdade, uma preocupação que inclui várias esferas, né, da sociedade, não só dos órgãos públicos. Exatamente. Então, a escola sozinha não vai fazer educação. Então, ela precisa de todos os segmentos que dela fazem parte, que vão cair, né, que vão refletir, reverberar dentro do interior da escola. Certo. Tá? E você, Andréia, como mãe e professora, como é que você vê, né, essas mudanças agora? O que você imagina que seja no futuro? Olha, a questão familiar, ela é a base de tudo. Então, você tem que ter uma estrutura familiar muito boa. Você tem que implantar no seu filho e até mesmo no seu próprio lar os princípios e valores do que a sociedade vai lhe cobrar. Então, eu acredito que a nossa pauta hoje, que no caso seria o chip, né, nos uniformes, será que teríamos que colocar chip nos pais para que eles comparecessem à escola, para que eles viessem à escola nas reuniões, para que eles viessem naquele chamado escolar necessário com relação à nota do próprio filho? Então, ficaria muito assim, esquisito, né, nós andarmos com chip para tudo, sendo que responsabilidade a gente adquire na estrutura familiar, né? Desde que nascemos, você vê que a criança nasce, a mãe tem a responsabilidade de amamentar, depois de alimentar, depois de educar e permitir que cresça. Se essa responsabilidade vier a acontecer no momento certo, acredito que não vamos precisar de colocar um chip no adolescente, na criança, no filho, para que ele nos obedeça, né? E para que ele siga a questão que está sendo proposta para ele. Quanto à questão social da escola, questão política, eu vejo a necessidade de termos políticas que auxiliem a escola, o contexto escolar, em todos os sentidos, porque às vezes encontramos diretores
e mesmo professores que são muito dedicados, mas que são barrados pelas questões políticas, sociais que existem para com a escola, né, o que o governo passa para a escola. Então, essas normas também dificultam muito a situação do professor, do diretor, dentro da escola. A escola é um conjunto, ela não precisa de um chip, ela precisa que todos deste conjunto siga a sua responsabilidade, que assuma o compromisso. Nós necessitamos de compromisso nas escolas. O compromisso da escola é a escola, os professores, os alunos e os pais. Cada um Quando esse conjunto funcionar, todos se interagindo, vai dar tudo certo. Eu acredito assim, eu vejo assim. Porque o Paulo Augusto e o Murilo Augusto, a responsabilidade que eu tenho com eles na questão escolar, eu faço por onde cumprir todos os dias. Faço tarefa, vou às reuniões, acompanho os cadernos, acompanho os livros. Então, assim, eu faço a minha parte e mostro para eles que a minha parte tem a ver com a responsabilidade deles. Eles têm a responsabilidade de estudar e eu tenho a responsabilidade de estar acompanhando. Então, vocês são otimistas? Vocês acham que vai melhorar? Eu acredito que sim, desde que todos façam o que lhe é de responsabilidade. Eu penso que se cada um agir em conformidade, não olhando para os seus próprios interesses, mas olhando para a pessoa que está ali para você servir, por exemplo, a questão da política, né, dos nossos políticos, eles estão ali para nos servir e não para empreender leis e esforços em detrimento dos seus próprios interesses. Então, a partir do momento que a gestão pública ela partir para o interesse, para eu garantir a qualidade do outro, para que eu estou ali servindo, eu acredito que aí sim a gente pode vislumbrar uma educação diferente. Esse é o caminho, né? Muito obrigada pela presença de vocês aqui, foi muito bom. E nosso programa fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem com mais informações e com um novo tema em pauta. Conto com a sua presença e até lá!